Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, em nome de Deus e de Jesus, estamos aqui juntos para mais uma noite de estudos e de vibrações positivas, que com certeza irão em nossa direção. Desde já, vamos mantendo os nossos pensamentos voltados, e firmes aqui na nossa reunião. E para dar início, nós vamos convidar a nossa irmã, Tânia Rosa, para fazer a leitura da página inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A espada simbólica. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade dessas, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesma divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Tânia pela leitura da página inicial e agora todos juntos vamos nos concentrar e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento em que poderemos estar aqui juntos, refletindo, aprendendo, revivendo, Senhor, as lições do Evangelho. Que nós possamos, nesses breves instantes, colocar os nossos pensamentos reflexivos para que as palavras que sejam aqui colocadas calem fundo em nossas almas e promovam transformações em nossa vida diária. Que a tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. E assim, meus irmãos, para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, cujo título é Moral Estranha, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, itens 9 a 18, nós vamos convidar a nossa irmã Wanda Genário
para proferir as palavras. Com a palavra, nossa irmã. Boa noite, meus irmãos. Luz e paz a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Deus abençoe a todos e que o Mestre Jesus nos auxilie para que possamos compreender os seus ensinamentos. O tema de nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, com o título Moral Estranha, itens de 9 a 18. Vamos ouvir os itens 9 e 10 do nosso Evangelho. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado para que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas, ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, o filho com seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Está em Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Meus irmãos, sabemos que Jesus não deixou nada escrito. E por isso, muitas palavras atribuídas a ele não condiz com sua forma amorosa de ensinar. Jesus pregou a bondade e o amor ao próximo para modificar o comportamento em que aquela sociedade estava mergulhada e romper as raízes que ainda prendia os homens aos sentimentos mais agressivos. Jesus trouxe uma doutrina de compreensão, bondade e ternura, que não poderia ser comparada a qualquer atitude conhecida entre os homens da época. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o homem da mulher. Vim trazer fogo à terra, e desejaria que já estivesse aceso. Sim, meus irmãos, estas palavras foram ditas por Jesus, e ele, em sua grande sabedoria, não demonstrou seu pensamento, e isso fez com que não desse a devida importância ao verdadeiro sentido de suas palavras, que, tomadas ao pé da letra, é totalmente contrária aos seus ensinamentos. Quando Jesus diz essas palavras, declara que a sua doutrina não seria aceita pacificamente. Traria lutas sangrentas, porque os homens não compreendem a boa nova. E essas ideias seriam rejeitadas e distorcidas, porque iam contra os interesses e aos abusos em que viviam os escribas, fariseus e sacerdotes, gerando
uma oposição que acabou com a morte de Jesus. As ideias, porém, sobreviveram à sua morte, pois eram verdadeiras. Cresceu e se espalhou, porque estavam nos desígnios de Deus, enfrentando grandes lutas, e plantou sua doutrina na capital do mundo pagão. No livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 155, Entre os Cristãos, Emmanuel nos diz: Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humanidade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo. O martírio, a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio da fé jamais será o das conquistas fácil de favores do céu, mas o esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calma ou tempestades da vida. E assim, meus irmãos, como os seguidores do Cristo ainda não estavam preparados para interpretar os seus ensinamentos, a maior parte transmitida em forma de parábolas, apareceram várias seitas, todas pretendendo possuir a verdade exclusiva, mas esqueceram o mais importante dos ensinamentos divinos, que era praticar a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Estas seitas entraram em conflito uma com as outras, substituindo a cruz pela espada. Praticaram em nome de Deus as maiores atrocidades e atos bárbaros. E é fato que as guerras religiosas foram muito cruéis. No entanto, a culpa não é da doutrina do Cristo, mas daqueles que a interpretavam falsamente e fazem dela instrumentos de suas paixões e interesses. As demonstrações religiosas eram mais para impressionar os olhos do público do que realmente para fazer o bem e servir a Deus. Quando Jesus diz: "Não vim trazer a paz, mas a espada", ele não está se referindo a uma guerra física, mas a uma situação de luta e conflito interior. É uma maneira simbólica de mostrar ao homem um processo de desconforto com suas imperfeições, empurrando-o para uma mudança e, à medida que conhecer Jesus, sair do comodismo espiritual. Jesus veio empunhar a espada do amor verdadeiro, da fé inabalável e a lealdade aos desígnios divinos. Veio modificar corações, despertar a consciência e a maneira dos homens falar com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Quando Jesus diz que em uma família vem colocar uns contra os outros, é porque à medida em que se conhece os ensinamentos cristãos, o homem velho vai ficando para trás e o homem novo, que está nascendo, encontra opositores no meio familiar e entre suas amizades. Entretanto, o maior opositor está no íntimo de cada um, e são os mais difíceis de vencer,
pois é necessário a espada da decisão para superá-los e deles se libertar. Para não romper com os familiares, é necessário aprender a lidar com os conceitos de cada um, compreender que todos têm o seu momento. A espada é, nesse sentido, um instrumento de progresso, que corta as nossas más inclinações, um processo de intensa batalha íntima. A doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, pois surgiram opositores ferrenhos ontem e continua nos dias de hoje, porque traz a verdade absoluta. A espada, citado no texto evangélico, está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz, encravada no alto do Gólgota, tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que por meio de sacrifício, das renúncias e dos exemplos no bem, a criatura humana pode regenerar-se. No livro Fonte Viva, na mensagem 114, Emmanuel nos diz: embainha tua espada, alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Na lição 105, no livro Vinha de Luz, Emmanuel vem nos chamar a atenção para não confundirmos a paz do mundo com a paz do Cristo. Sim, meus irmãos, a paz do mundo são as garantias dos prazeres exteriores, onde o homem vive na ociosidade. Significa estacionar e atrasar seu progresso moral. Torna-se ele orgulhoso e egoísta. A paz de Jesus significa trabalho, crescimento constante, consciência tranquila obtida pelos cumprimentos do dever, e é decorrente da constante vigilância das nossas imperfeições. Jesus nos promete o Consolador, o Espírito de verdade, que vem nos fazer conhecer o verdadeiro sentido de suas palavras. Vem destruir abusos como o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo, que tenta impedir o caminho com as perseguições. Mas agora, sem lutas sangrentas, as lutas agora são morais. A doutrina espírita, sobre o impulso das vozes da espiritualidade superior, veio proclamar a necessidade de aplicações na vida pessoal da mensagem cristã, que é, acima de tudo, comportamental. Os homens mais esclarecidos reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, para esse mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos. O Espiritismo também não veio trazer a paz da inércia, mas a espada dos confrontos de opiniões e atitudes, cabendo-nos perseverar esse bom combate, que se trava em nosso íntimo,
refletindo-se depois no mundo exterior, onde o Evangelho deverá ser vivido em escala sempre maior, até a sua definitiva implantação na humanidade. No livro Página de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, na mensagem 42, temos o seguinte esclarecimento. Esse batismo de fogo pelo qual Jesus se mostrava ansioso não era outra coisa senão a luta que os belos e nobres ideais do cristianismo precisou enfrentar e continua enfrentando para que os privilégios, a tirania e o fanatismo venham a desaparecer da face da terra, cedendo lugar a uma ordem social fundada na justiça, na liberdade e na concórdia. Trabalhemos todos na medida de nossas forças para que seja apressada essa nova era, porque só então poderá a felicidade fazer morada em nossos corações. E assim, meus irmãos, encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade que nos auxilia em nossa caminhada. Que todos tenham uma boa noite e um bom descanso. Agradecemos a nossa querida irmã e trabalhadora da nossa casa, Wanda, pelo estudo da noite de hoje. E agora, meus irmãos, juntos, vamos mais uma vez à nossa prece de encerramento, agradecendo a nossa irmã, desde já, pelo carinho e por essas palavras que fazem diferença em nossas vidas. Querido Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento. Que cada palavra que nós ouvimos possa realmente, Senhor, fazer parte do nosso dia a dia, transformando-nos, transformando as nossas ações e nos tornando pessoas melhores para nós, para o nosso próximo e para Ti também, Senhor. Esteja sempre conosco, em todos os momentos, estimulando, fortalecendo o nosso desejo de transformação. Que assim seja. Lembramos a todos que, após agora a prece, ouçam a música até o final, sintonizados em prece, colocando de si as suas necessidades. Muito boa noite e um abraço a todos.